Nós vamos agora meditar na palavra de Deus, pedir aos irmãos ali que colocam projeção com o nosso tema da mensagem. Nós já divulgamos aí no Facebook, no grupo de WhatsApp, mas só reforçando aí o tema da mensagem de hoje, que é algo que eu acredito que é bastante oportuno nós falarmos sobre esse assunto. Milagres ou os caminhos de Deus? O que nos move a buscá-lo? O que nos move a buscar a Deus? São os seus milagres ou são o caminho dele? Vamos mais uma vez orar, falar com o Pai? Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento em que iremos meditar, ó Deus, nesse assunto tão importante para as nossas vidas, ó Deus, que possamos, ó Deus, olhar para a Tua palavra nessa noite e encontrar a resposta do que é melhor buscar no Senhor. Os seus milagres ou o caminho do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a levar essa mensagem, que o Espírito Santo possa nos conduzir a toda a verdade, para entendermos o que é melhor para nossas vidas e para também glorificar o Senhor. Que o Senhor possa estar nesse momento com todos que estão presentes em seus lares, cultuando o Senhor também. E aqui nesse culto, ó Deus, que possamos sair daqui nessa noite, alimentados com a Tua palavra. Tudo que nós ouviremos, ó Pai, possa vir ao encontro daquilo que nós estamos precisando ouvir do Senhor. E que possamos, principalmente, ó Pai, colocar em prática. É o que nós te pedimos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Amém e amém. Milagres ou o caminho de Deus? O que nos move a buscá-lo? O que o mundo mais anseia nesses últimos dias, ou seja, nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio, é o milagre de Deus. Amém? É um milagre. Todos têm buscado o milagre de Deus. Quando que vai cessar essa pandemia? Quando que Deus vai agir? Nós sabemos que pela história da humanidade, pela Bíblia, nós sabemos que todo período em que houve pandemia, Deus interviu, Deus agiu no povo dele, e Ele avisou que iria acontecer algumas situações, Ele já avisou de antemão que iria acontecer, e o povo buscava a Deus, clamava ao Senhor. Lembra de 2 Crônicas 7,14? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu virei dos céus, sararei a tua terra. Nós estamos buscando essa cura de Deus. Todos aqui estão buscando. De uma forma ou de outra, nós viemos aqui para ver e sentir também que Deus possa nos fazer um milagre. A ciência está lutando para poder responder, ter essa resposta através da ciência, mas nós sabemos que tudo que a ciência faz foi porque Deus permitiu. Deus deu a sabedoria aos médicos, sabedoria aos cientistas também. Então, tudo que nós temos hoje, que está acontecendo hoje, é graças à mão de Deus. Depois que passar esse momento de pandemia, nós vamos ter aí dois tipos de pessoas. Aqueles que vão atribuir somente ao homem a cura, e outros que vão atribuir a Deus essa cura. A quem você atribui os milagres que acontecem em sua vida? O que move você a buscar a Deus? Nós temos, domingo passado, nós falamos pela manhã, sobre o caminho, e lendo lá em João 14,6, Jesus disse aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nessa noite nós falaremos sobre o caminho ou os milagres. O que tem nos movido a buscar a Deus? Com certeza muitos estão indo às igrejas hoje atrás de um milagre. O milagre de cura física, o milagre de cura emocional, o milagre de cura financeira. O que move você a vir à igreja? Tem muitas igrejas que estão aí fazendo culto de cura e libertação, promovendo esse culto especial. Mas nós sabemos que Deus pode agir em qualquer momento e em qualquer hora. Não precisamos marcar hora para que Deus possa agir com a cura, conforme nós sabemos na sua palavra. Nós estamos aí no caminho de Jesus. Amém? Você já recebeu Jesus como Salvador? Então você está no caminho de Jesus. Mas nós ansiamos ainda por um milagre. Fizemos campanha na semana passada, semana retrasada, pelo nosso irmão Jurandir, maestro, regente aqui do coral. E foi feito até um movimento na frente do hospital do HC. Foi feito o jejum para que ele saísse daquela enfermidade e voltasse para casa. Mas Deus aprove levá-lo.
Foi feito várias formas, de várias maneiras nós buscamos, estando no caminho de Deus, nós ainda buscamos por um milagre. Buscamos o milagre de Deus. Mas o que nos move a buscar a Deus? O que é mais, o que deveria nos levar a mover a buscar a Deus? O caminho da fé nos levará para o milagre de Deus. Mas também o caminho da fé nos leva para estar diante dele no céu. Você crê nisso? Tem essas duas verdades. O caminho da fé, porque quando Cristo curava, ele falava, tua fé te curou. Mas nós sabemos que o que nos move para receber, para estar com ele nos céus, é também a fé. A fé é o gatilho para a graça de Deus. Nós cremos essa verdade. Então, eu até coloquei uma frase aqui na projeção, pedi para os meninos colocar ali, enquanto que os milagres de Deus, pela fé, nos traz a cura para vivermos nesta terra, o caminho que é Jesus, pela fé, nos leva a vivermos a vida eterna nos céus. Amém? Crê nessa verdade? Enquanto que os milagres de Deus, pela fé, nos traz a cura para vivermos nesta terra, o caminho que é Jesus, pela fé, nos leva a vivermos a vida eterna nos céus. Eu coloquei mais dois pensamentos, não preciso colocá-los agora, tá? Deixa para depois. Quando eu pedir, você pode colocar aí na projeção. Então nós temos aqui essa verdade. Nós buscamos esse milagre para vivermos essa terra. Porque sem saúde nós não conseguimos fazer nada. Sem saúde nós vamos ficar numa cama, ou vamos na enfermidade ser levado para a morte, e depois vem o juízo. Nós buscamos o milagre de Deus para vivermos essa terra. Mas pela fé nós buscamos também vivermos uma vida na eternidade. A pergunta que eu faço nessa noite para nós refletirmos, milagres ou caminho de Deus? O que nós temos buscado mais? O que nós temos buscado mais? É para nós refletirmos. Os milagres que Jesus Cristo operou enquanto andou nessa terra, era para provar que ele veio de Deus, que ele era Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, nós vamos ver com que poder Jesus Cristo operou os seus milagres e de que forma ele operou seus milagres. Lucas capítulo 4, na versão Almeida, revista e atualizada, a minha versão, versículo 18 e 19. Jesus falando a todos que estavam ali. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, milagres fazia parte do ministério público de Jesus Cristo. Era uma forma dele mostrar que de fato ele veio do céu. E ninguém realizou os milagres que Jesus Cristo fez, mas um poder do Espírito Santo. E outra passagem, mais à frente um pouquinho, lá voltando um pouquinho em Mateus capítulo 8, para confirmar o que nós estamos falando dos milagres de Jesus Cristo, tudo o que ele fez nos seus milagres era também para cumprir uma profecia dita lá nos profetas. Em Isaías 53, Jesus Cristo cumpriu essa profecia em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam doentes. Para quê? O que diz lá o versículo? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Esse texto de Isaías, muitos confundem, dizendo que, já que Cristo na cruz levou as nossas enfermidades, no seu sacrifício levou as nossas doenças, nós não podemos ficar mais doentes. Muitos usam esse texto fora do contexto. O que Cristo fez foi para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. A enfermidade faz parte da nossa vida. Enquanto estivermos nessa terra, vamos passar por enfermidades. Até mesmo aqueles que pregam a teologia, a doutrina da prosperidade, do positivismo, do determinismo,
Não tem como você determinar para Deus que você vai ser curado. Não tem como. Vamos passar por enfermidade. Muitos servos de Deus morreram não foram arrebatados. Somente dois exemplos na Bíblia foram arrebatados. Enoque e Elias. Muitos morreram de enfermidade física. Muitos foram cortados ao meio, morreram de várias formas. Mas nós sabemos que a enfermidade faz parte. E lá no Salmo 40 diz que Deus, Ele até nos assiste no leito da enfermidade. É isso que diz a Bíblia? Ele afofa a nossa cama também. Ou seja, está ali bem claro que nós vamos passar por essa situação, mas os milagres que Jesus operou enquanto andou nessa terra, era para cumprir essa profecia de Isaías. Você crê diferente? Olhe para a Bíblia dentro do contexto em que ele foi escrito. Fala dessa verdade. Nem todos, também outra verdade que nós temos da Bíblia, nem todos que passaram pelos caminhos de Jesus Cristo receberam a cura física. Muitos, ele disse, os seus pecados estão perdoados. Vá e não peque mais. E a pessoa muitas vezes passava por ele e ele não curava fisicamente. Era propósito dele apenas curar os pecados daquelas pessoas, salvá-los do pecado. E sabe qual é o maior milagre que nós temos? Olha só outra projeção que eu coloquei ali. Pode colocar para nós a segunda projeção. Enquanto que os milagres de Deus, pela fé, nos purificam para vivermos neste mundo, ao buscarmos pela fé o seu perdão, seremos purificados, justificados e salvos para a vida eterna nos céus. É isso que está ali? É isso que é a verdade. Enquanto que os milagres de Deus, pela fé, nos purificam. É tudo Deus que realiza, irmãos. Se você hoje está sendo curado de uma enfermidade, é Deus que está realizando esse milagre. Mas tem um propósito, nós vamos ver mais à frente um pouquinho qual é o propósito dos milagres que Deus opera. Enquanto Ele opera esse milagre para nos purificar nesse mundo, quando nós buscamos pela fé o perdão, nós somos purificados e justificados para estarmos com Ele nos céus. Eu diria para vocês que o maior milagre que Deus opera na vida de uma pessoa não é a cura física. Sabe qual é? A cura espiritual. Quantas pessoas hoje estão cegas, mesmo com enfermidade, ou mesmo sãs, estão cegas espiritualmente, mortos espiritualmente, sem buscar a Deus. Então a maior cura que Deus vai operar na nossa vida é a cura espiritual. Porque sem essa cura espiritual você pode estar saudável a vida inteira, mas um dia você vai morrer. Um dia você vai fechar os olhos aqui na terra e vai estar diante do Pai lá no céu. Aí vai ser, a questão é para a eternidade, na vida eterna, ou para o inferno, eternamente também. Então a escolha nossa é agora. Podemos morrer com enfermidade ou não, mas nós estaremos diante de Deus. Mas nós sabemos que essa verdade é a maior que nós temos. O maior milagre que podemos receber de Deus é a cura dos nossos pecados, ou seja, é o perdão dos nossos pecados. E a pergunta que mais uma vez eu faço, o que nos move a buscar a Deus? O que trouxe você aqui hoje, nessa igreja? Talvez para receber um pouco mais do alimento, se fortalecer para mais uma semana de lutas e vitórias. Talvez você esteja vivendo um problema sério e você queira colocar no altar de Deus. Amém por isso? Faça isso. Coloque diante de Deus o seu problema. Deus, Ele apresenta a solução, apresenta o caminho para os nossos problemas. E o caminho é Cristo. Essa é a verdade. Existe um texto da palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 3, vamos ler esse texto também, que fala de um povo que já estava vivendo grandes dificuldades, diante de tantas tribulações que eles viviam, mas eles tinham um problema sério que acontece ainda hoje. Lá em Hebreus capítulo 3, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. A diferença, terá que existe alguma diferença ainda hoje? Nós vamos ver nesse texto. Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 10. Todos acharam, hein? Amém? Está na projeção também, né? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Olha só o que diz o texto. E viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos.
O que nós podemos ver aqui nesse texto, um grande perigo que existe, que ainda existe hoje, que existiu naquele povo, foi o perigo da incredulidade. Eles viram durante 40 anos as obras de Deus, mas não conheceram o caminho dele. O texto é muito claro, diz que eles estavam ali ouvindo, vendo todos os milagres de Deus durante todos aqueles 40 anos, mas não conheceram o caminho de Deus. O que nos move a buscar a Deus? Os milagres? Por quanto tempo você tem ouvido, visto os milagres de Deus? Talvez você esteja aqui na noite falando, eu sou prova de um milagre de Deus, aconteceu na minha vida, amém por isso. Mas e o caminho dele? Será que isso tem movido a buscar a Deus? Tem nos movido a buscar a Deus? O texto, o versículo 9 diz, e viram as minhas obras por 40 anos. E no versículo 10, no parte final, diz, eles não conheceram os meus caminhos. Quais são os exemplos? Até coloquei aqui uma lista de exemplos dos milagres que Deus realizou e que o povo viu no deserto. Ali em Gênesis capítulo 3, não vamos ler os textos, mas em Gênesis 3 fala que a chama de fogo no meio de uma sarça não se consumia. Foi o primeiro milagre que Moisés viu quando foi chamado para servir a Deus. Naquele momento ali foi um momento épico, que Moisés não havia visto antes ainda. Foi um milagre de Deus, aquela sarça não se consumir. Depois nós tivemos o exemplo de, lá em Êxodo capítulo 4, versículos 3 e 4, que o bordão de Moisés é lançado no chão e se transforma na serpente. Depois, mais à frente, nós vimos também em Êxodo capítulo 4, versículos 6 e 7, que a mão de Moisés fica leprosa e no mesmo tempo é curada. Mais um milagre de Deus. Depois temos o relato da Bíblia em Êxodo capítulo 7 até o capítulo 12, as 10 pragas do Egito. Nunca o povo viu tanto milagre de Deus. O povo de Deus foi poupado enquanto que o Egito foi consumido. Todas essas 10 pragas aconteceram ali no Egito. A nuvem no deserto, Êxodo capítulo 13. Enquanto o povo saía do deserto, a nuvem conduzia eles durante o dia, e uma coluna de fogo à noite. E quando foi passar pelo Mar Vermelho, o que aconteceu? Um exército de Faraó atrás, dos lados montanhas, na frente o mar. O que eles falaram para Moisés? E agora, Moisés, vamos morrer aqui? Espere que Deus vai operar o milagre. E Deus operou o milagre. Então, quantos milagres mais eles viram? Temos também ali o maná, quando eles reclamaram por alimento. Deus, queremos alimento, estamos aqui, vamos morrer de fome. Queriam voltar para trás, pelas panelas que tinham antes lá no Egito. E diante daquilo, Deus mandou o maná. E o povo se fartou de comer. Depois reclamaram, mas esse maná, o maná significa que coisa, né? Que coisa é essa? Algo esquisito. Eles estavam comendo e reclamando. Aí reclamaram para Moisés, e Deus mandou ali em Êxodo capítulo 16, cordonizes. Eles encheram de comer carne. É milagre ou não é? Nenhum povo em toda a história viu tantos milagres como o povo de Deus. Agora, olhando para nós aqui, você já viu algum milagre de Deus? Já viu Deus operando? Eu vi. E vejo ainda hoje Deus operando milagre. Essa igreja é um resultado de milagre de Deus. Estamos de pé pelo milagre de Deus, pela fé em Deus. Tudo que nós temos hoje é porque Deus esteve operando um milagre em nossas vidas. Nós aprendemos nesse texto aqui de Hebreus e essa lição do povo, muitas lições, para não cairmos no mesmo erro que eles, de querer somente os milagres de Deus e não querer conhecer o caminho dele. O mais importante na nossa vida é buscar conhecer o caminho de Deus. Recebendo Cristo como Salvador, o maior milagre já opera em nossas vidas. Aí eu coloquei alguns pontos aqui, nós precisamos aprender, conforme diz Hebreus 3, 7, ouvir a voz de Deus. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O coração endurecido é algo que Deus não trabalha. Ele precisa que o nosso coração esteja amolecido para que ele possa penetrar e agir e atuar, para que haja cura, principalmente a cura espiritual. Precisamos estar com os nossos corações abertos à voz de Deus, não somente em ouvir a voz de Deus, mas também atender. Tiago 1,22 diz o quê? Não sede apenas ouvintes da palavra, mas o quê? Praticantes da palavra. Que possamos praticar a palavra de Deus. Devemos reconhecer que os milagres e as maravilhas de Deus sempre terão um propósito maior. Esse é um ponto especial dessa mensagem. Todos são. Mas todo milagre que Deus realiza
tem um propósito maior. O propósito maior não é curar você, é glorificar a Deus. Quando Davi lutou com Golias, o que ele falou? Vocês saberão que há Deus em Israel, para glorificar a Deus. Quando Elias venceu os profetas de Baal, o que ele falou? Há um Deus. Então, desde os profetas até Jesus e até hoje, tudo que Deus realiza de milagre é para glorificar a Ele. A quem você atribui quando recebe uma cura, recebe uma ajuda, recebe uma porção, recebe um milagre? É a Deus. Temos que fazer dessa forma. Saber que Deus é o único Senhor, ou que todas as demais nações saibam que somente há um Deus. Esse é o propósito maior quando realiza-se o milagre de Deus. Jesus, quando realizava os seus milagres, ele falava a mesma forma, para que se manifeste a glória de Deus. Então nós temos essa verdade, irmãos. Então, o milagre que Deus opera não é somente para o nosso benefício, mas principalmente para manifestar a sua glória, para reconhecermos o seu poder. Amém? Mas continuando a mensagem, o mundo se divide hoje em 3 grupos de pessoas, como na época de Jesus Cristo. Nós vamos ler daqui a pouco alguns textos. 3 grupos de pessoas: os que buscam a Deus por causa dos milagres e dos sinais, os que buscam a Deus por causa do pão, da prosperidade, e os que buscam a Deus por reconhecer o seu caminho, por reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Onde está isso? Vamos ler lá em João capítulo 6, versículo 2. João 6, 2. Nós temos aqui um relato de um povo que buscava a Jesus Cristo apenas por causa dos seus milagres. João 6, 2. Diz assim na minha versão aqui. João capítulo 6, versículo 2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto o quê? Os seus sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, a numerosa multidão vai atrás onde tem milagres. Onde falar que tem milagre, vai um povo ali reunido. Viajam, vem lá do exterior para ver tal pessoa. João de Deus. Ouviram o relato dessa pessoa? Vieram pessoas do outro lado do mundo para receber o milagre de Deus através da vida dele. O que aconteceu? Mas onde tem milagre, está assim de gente. Falou de milagre, tá. E é o que Jesus Cristo também vivia. Eles diz o texto ali, João 6,2, seguia numerosa multidão porque tinham visto os seus sinais, os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Mas tinha um outro grupo também de pessoas, no versículo 26 de João 6, olha só comigo, Jesus mesmo falando, versículo 26 do capítulo 6. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais porque vistes sinais. Vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Ou seja, tem pessoas que procuram a Deus apenas por causa do pão. Isso, irmãos, tem sido uma realidade hoje também. Tem pessoas que vão até as igrejas buscando o alimento físico para encher a sua despensa, para ter o pão, só nesse momento, quando tem dificuldade. Não vamos falar só do pão, o alimento, mas também dos problemas que tem na sua família. Depois que é resolvida a situação, as pessoas esquecem de Deus. Depois que recebe a cura, muitos esquecem de Deus, viram as costas. Lembra dos 10 leprosos que Jesus Cristo falou? Ele curou 10. Quantos voltou para agradecer a Ele? Quantos? Um só. Voltou um apenas. Nós sabemos que a história se repete, só muda os personagens. Hoje também acontece a mesma coisa em todos os lugares. Recebe o milagre, recebe a cura, recebe a bênção, depois a bênção acaba atrapalhando a vinda dele até o altar de Deus, até a igreja do Pai. Então nós temos essa verdade, mas temos também outro grupo de pessoas que está em João 6,14. Olha só o que diz esse grupo de pessoas. João 6,14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Reconhecer que Jesus é o caminho. Esse é o principal motivo que nos leva a estar nesse caminho. Reconhecer não é por causa do pão,
Porque nem só de pão, disse Jesus Cristo, viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. O pão alimenta para nós mantermos a nossa vida aqui nessa terra. Mas o pão vivo que desceu do céu nos leva para estar nos céus com o Pai, que é Jesus Cristo. Então a melhor cura, o melhor milagre que nós temos é buscar a Cristo como Salvador pessoal. E continuando na mensagem, o que nos move a buscar a Deus? Precisamos conhecer que os caminhos de Deus, muitos se aproximam diante de Deus apenas por causa das suas obras. O que nos move a vir até a igreja de Deus? Será que só os relacionamentos? Será que é a comunhão que nos leva a estar aqui? Ou receber o milagre de Deus? Ou ouvir a palavra de Deus que nos leva para o céu? Muitas igrejas lotam quando se promovem cultos de cura e libertação. Tudo com foco para esta vida. Tudo com foco para hoje, para aqui e agora. E nós temos uma passagem de 1 Coríntios capítulo 15, mais uma verdade, dentro desse tema, milagres ou o caminho de Deus, o que nos move a buscá-lo. A mensagem não só de Paulo, mas dos profetas de Jesus Cristo, sempre tinha como foco, não esta vida. 1 Coríntios capítulo 15, abre comigo sua Bíblia lá. 1 Coríntios 15. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha que verdade. Será que a nossa esperança está só nessa vida? Será que é só para essa vida que nós vivemos? Não é para essa vida. A Bíblia fala de forma muito clara, se Paulo esperasse em Cristo só para essa vida, seria o mais infeliz de todos os homens. Nós esperamos em Cristo para a vida eterna. Viver aqui é como eu falei na quarta-feira. Eu falei sobre um filósofo, Mário Sérgio Cortella. Eles falam algumas coisas bem interessantes. Ele falou que a nossa vida se divide em 3 ciclos. De 0 a 25 nós montamos, do 0 a 25 montamos. Dos 25 aos 50 nós estamos construindo, reproduzindo. E dos 50 aos 75 nós estamos desmontando. Que é o check-out. Estamos preparando para partir. Do 0 a 25, montamos. Dos 50 aos 75, desmontamos. Nós estamos nesse ciclo. Nossa irmã Iracema, que foi membro dessa igreja, hoje já está na glória, ela falava, alguns conhecem a irmã Iracema aqui, né? Ela falava, quando você chega nos 50, você chega no cume da montanha. É só descida. Você consegue dobrar 10 para 20, 20 para 40, 40 para 80. Aí quando chega a 50, dificilmente alguém dobra para 100 anos, né? Temos o pai da Eliana, que já está com 100 anos, ela está ali, né? Mas é difícil. Então, cume da montanha, irmãos, estamos, já passei de 50, estou no cume da montanha. Estou preparando para fazer o check-out. E como vou estar quando chegar lá diante de Deus? Em pé? De pé? Pelaquilo que eu fiz? Então a verdade é essa, irmãos, nós temos essa esperança de Cristo, não é para essa vida. A nossa esperança não se limita nessa vida, se limita para a eternidade. Olha o que Paulo fala aos Colossenses, aos crentes de Colossos, em Colossenses capítulo 3. Mais uma verdade acerca desse assunto. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o 3, nós vamos ler aqui. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas daqui da terra, é isso? Não é isso que diz. Se formos ressuscitados com Cristo, buscamos as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai, diz o texto, não só buscar, mas pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, o nosso pensamento e o nosso sentimento deve estar voltado, nossa busca deve estar voltada para as coisas espirituais, muito mais do que as coisas materiais. A nossa busca deve ser incessante nessa área. O que nos move a buscar
a Deus não são os milagres, né, para essa vida, mas é o milagre que nos leva para o céu. Amém? Tudo que é, mais um pouquinho, mais um texto de Filipenses, agora voltando um pouquinho, Filipenses capítulo 4. Nós andamos ali muito ansioso por tudo que estamos vivendo hoje. E a Bíblia fala sobre a ansiedade, é preocupação do futuro, preocupação com o que vai acontecer, com o que está acontecendo. E Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ou seja, seja agradecido a Deus diante de tudo que nós estamos pedindo. E diz o versículo 7, a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, nesse texto, do versículo 6 ao 7, existe uma promessa de Deus. A promessa aqui não é a cura física, mas a cura espiritual, porque diz o texto, a paz de Deus que excede todo entendimento guarda as duas maiores áreas da nossa vida, a nossa mente e o nosso coração, mas é em Cristo Jesus. E o versículo 8 diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então, o que nós devemos buscar é o caminho de Deus. Os milagres de Deus, ele vai operando à medida que nós estamos no caminho dele. Nós cremos essa verdade. E mais uma frase que eu coloquei aqui, mais um pensamento, está ali na projeção, se puderem colocar, é o final ali. Enquanto que os milagres de Deus, pela fé, nos faz ficar de pé para caminharmos nesta vida, o caminho que é Jesus, pela fé, nos leva a ficar de pé diante de Deus na vida eterna. Amém? Você crê nessa verdade? Nós queremos ficar em pé nesse mundo, mas temos que estar de joelho diante de Deus. Tem uma frase que diz, quer terminar o dia em pé? Comece de joelho. Quer estar em pé diante dos homens? Fique de joelho diante de Deus. Quer estar em pé diante de Deus na glória? Esteja de joelho aqui na terra, diante dele. Então são verdades, irmãos, que nós não podemos deixar de falar. Nós somos movidos a buscar a Deus por muitos motivos. O pão, os milagres, mas o caminho é o que deve nos mover a estar com Ele. Amém? Vamos curvar nossa cabeça nesse momento. Eu quero orar, pedir a nossa irmã Cláudia, ela vai vir aqui à frente cantar uma música que faz parte dessa mensagem. Enquanto ela se prepara, eu quero orar nesse instante. Depois, mais uma vez, depois da canção, nós vamos orar mais um pouquinho. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa mensagem, ó Deus. Que o Senhor possa confirmar em nossos corações a Tua palavra. Que ela possa vir ao encontro, Deus, daquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém.